Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Lazinho e esse é o nosso momento de reflexão. O texto bíblico básico que eu quero usar hoje é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 15 e o versículo de número 11. Nesse texto, Jesus está narrando a parábola do filho pródigo. Na verdade, o capítulo 15, ele é conhecido como o capítulo das coisas que se perderam. A dracma que se perdeu, a ovelha que se perdeu e também o filho pródigo que se perdeu. A ovelha se perdeu naturalmente. A dracma se perdeu acidentalmente. E o filho pródigo se perdeu deliberadamente, voluntariamente. Mas o capítulo 15 de Lucas, ele não é apenas conhecido como o capítulo das coisas que se perderam. Ele é também o capítulo das coisas que foram restauradas. Porque a dracma foi encontrada, a ovelha foi encontrada e o filho também foi encontrado. Então o capítulo 15 é também o capítulo das coisas que foram restauradas. No versículo 11, o Senhor Jesus narra a história de um pai que tinha 2 filhos e um dia o filho mais novo surpreende o pai, pedindo ao pai parte da herança que lhe pertencia e depois uma nova surpresa, o filho vai pegar aquela herança e vai partir para uma terra distante, para uma terra longínqua. Observe que o texto bíblico nos informa que este jovem vai pegar toda a herança que seu pai lhe dera e vai partir para uma terra distante e vai viver dissolutamente, destruindo, jogando fora toda a herança que seu pai havia lhe dado. Jesus continua dizendo que na terra onde aquele jovem estava, poucos dias depois, haverá uma crise de fome virá sobre aquela terra. E aquele jovem vai começar a padecer necessidades. A crise vai ser tão grande que vai levar o jovem a ter necessidade do básico, a ter necessidade de coisas simples, que até há pouco tempo ele estava com grande fartura, com grande riqueza, mas aquela crise vai levar tudo o que ele possuía. Ao ponto que esse jovem vai trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. Foi a única coisa que lhe restou. E a crise se aprofundou tão grande que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida que era servida aos porcos, a lavagem, a lama que era servida aos porcos, ele desejou comer. E ele, um certo dia, na porta daquele chiqueiro, ele cai em si. E ele diz: na casa dos meus pais, até os trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Vou me levantar, vou me ter com meu pai, confessar a ele o meu pecado e pedir a ele que me aceite, pelo menos como um dos seus trabalhadores. E assim aquele jovem fez. Ele voltou para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai estava aguardando ele. Quando o viu de longe, correu ao seu encontro, o beijou, o abraçou. Ele fez a confissão, o pai lhe perdoa e ele manda os trabalhadores trazer roupa nova, anel, sapato para os pés e também matar um bezerro cevado e fazer uma grande festa de celebração pelo retorno do filho. Que maravilha e que riqueza essa parábola contada por Jesus, ela tem para as nossas vidas. Quando aquele moço decide sair de casa, quando ele decide romper o seu vínculo, o seu compromisso com o pai, ele perde algumas coisas. Primeiro, o filho pródigo vai perder o direito de ficar em casa.
Veja que grande prejuízo, porque é muito bom estar em casa. A casa do pai pode ter problemas, pode ter lutas, pode ter dificuldades, mas na casa do pai não falta pão. Na casa do pai é fartura de pão. A casa do pai é o lugar de proteção, é o lugar de conforto, é o lugar de bálsamo. E quando ele decide sair, ele perde o direito de ficar em casa. A segunda coisa que aquele jovem perdeu foi o direito da presença do pai. Observe que ele vai sair de casa levando tudo: dinheiro, levando patrimônio, suas roupas, o que ele achava que era dele, que ele possuía, ele leva. Porém, o pai não foi com ele. Ele foi sozinho. Quando ele saiu de casa, ele perdeu o direito da presença do pai. E eu digo a você, é melhor ter o pai do que a herança. O pai vale mais do que a herança. O pai vale mais do que as coisas, do que os bens, do que as conquistas. Quando ele sai, ele vai se dar conta que a presença do pai era a maior riqueza que ele tinha e ele não sabia. Era o maior valor que ele tinha e ele não sabia. Por isso, valorize a presença do pai. Nós somos uma geração que valoriza as coisas, que valoriza as bênçãos, mas não valoriza o pai. Não valoriza a presença do pai. E sem a presença do pai nós não somos nada. Não vamos a lugar nenhum, não somos ninguém. A terceira coisa que esse jovem vai perder é o direito à herança. Porque ele vai sair, romper com tudo e vai perder toda a herança que seu pai havia trabalhado anos a fio para produzir, para conquistar, para gerar. Tem sido assim também com tantas pessoas, né? Que não sabem valorizar o que Deus dá. Nós tivemos o caso de Sansão, que Deus lhe deu uma unção, um chamado extraordinário, e ele acabou perdendo no colo de Dalila, nos braços do pecado. E eu digo a você, nesta manhã, valorize a herança de Deus. Valorize o que Deus tem te dado, a família, a saúde, a salvação, os amigos, tantas bênçãos que o Senhor tem liberado. Valorize, porque a herança Deus nos dá, porém nós que temos que preservá-la, que temos que cuidar da herança que Deus nos deu. Então o filho pródigo, quando ele rompe, ele perde o direito de ficar em casa, ele perde o direito da presença do pai e ele perde também o direito à herança que seu pai havia construído para ele. Interessante, meus irmãos, que nesse texto Jesus revela um pai tão misericordioso, um pai tão amoroso, que apesar de todos os erros que o filho cometeu, o pai ainda não tirou dele alguma coisa. Algumas coisas o pai permitiu que ainda ele tivesse direito. Observe alguma delas, fruto da misericórdia do pai. Primeiro, ele não perdeu o direito de voltar. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele decidiu voltar, o pai estava de braços abertos para lhe aguardar. E eu quero dizer que o caminho de volta não é fácil, porque o caminho de volta tem que se humilhar, tem que ter humildade para reconhecer erros. E ele vai voltar, porque o pai não tirou dele o direito de voltar. Quem sabe tem alguém que está me ouvindo nesse momento que precisa fazer o caminho de volta, pedir perdão, reconciliar, buscar um novo tempo. E o pai está te dando esta oportunidade. Volta, o direito de voltar, o pai não tirou de você ainda. O segundo direito que o filho pródigo não perdeu foi direito ao perdão. Quando ele voltou, o pai o abraçou, o beijou e o perdoou. E o perdão de Deus, ele é extraordinário, porque o perdão de Deus, ele restaura, ele restabelece, ele restitui. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Por mais que ele tinha pecado, traído o pai, por mais que ele tivesse cometido erros grotescos, absurdos, mas o pai não tirou dele o direito do perdão. O perdão de Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso.
Aproveite o perdão de Deus. Receba nesta manhã o perdão de Deus, porque o Pai ainda não tirou de você o direito de ser perdoado. Você ainda pode ser perdoado. Por último, o Pai não tirou do filho o direito de filho. Observe que quando o moço volta, ele se apresenta ao pai e, se achando tão indigno, ele vai dizer: não sou direito, não tenho mais direito de filho, não sou mais filho, me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros, uma vez que eu não sou mais filho. Ele estava se sentindo tão indigno que achava que não tinha direito mais de filho. Mas o pai vai revelar um amor extraordinário, dando a ele novamente o direito de filho. O pai vai dar a ele a veste nova, mandar colocar um anel no seu dedo como símbolo de que a autoridade de filho estava voltando, e também o direito de tomar posse novamente a herança. Sim, aquela herança que ele jogou fora, que ele destruiu, o pai, pela misericórdia e pela graça, está restituindo a ele. Escute uma coisa, no reino de Deus não existe ex-filho. Uma vez que você é filho de Deus, você será filho para sempre. Caído, na lama, fracassado, mas Deus continua te vendo como filho. Abandonou as coisas de Deus, fraquejou, fracassou, mas Deus continua te vendo como filho. Não existe ex-filho. Essas três coisas Deus não tirou ainda: o direito de voltar, o direito ao perdão e o direito de filho. Que Deus te abençoe na manhã desse dia e que essa palavra possa edificar o teu coração. Volte para a casa do Pai. A casa do Pai é o lugar que o Senhor marcou, reservou para você. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Uma excelente semana.